Olá, amigos síndicos e condôminos. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Perguntas e Respostas. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. No programa Piso Elevado em Condomínios, assistam porque é muito interessante. O Sérgio Souto comentou o seguinte: aqui no condomínio não deu certo, pois as pessoas sofreram acidentes ao andar sobre o mesmo devido à fragilidade. Mas nos comentários das respostas das perguntas feitas, o Arthur Silva emendou: infelizmente, as placas do piso elevado do seu condomínio não devem ter uma estrutura em malha de ferro por dentro das placas. Isso evitaria que as placas se quebrassem. Ambos têm razão. Primeiro, esse piso funciona muito bem, mas ele requer uma manutenção muito bem feita. No programa, eu trouxe um síndico profissional que nos entrevistou. Foi um programa muito dinâmico, muito bacana. O nome dele é Eduardo Festa e ele contou como no condomínio dele aconteceu um acidente e como ele resolveu, como ele descobriu o porquê e como ele tratou da solução. É muito interessante. Mas a questão principal aqui, que eu digo, tanto para o Sérgio como para o Arthur e para todos que estão nos assistindo, é que a manutenção é muito importante. Primeiro, a questão da armação das placas, verificar se as placas realmente estão armadas, se tem uma malha de ferro dentro. E isso o Eduardo Festa, ele mostrou muito bem com um dispositivo simples que ele inventou. Ele colocou um detector de metais numa haste e foi vendo placa por placa onde que tinha ferro. Uma outra coisa que o Eduardo verificou também no condomínio dele é a questão das placas se deslocarem. Então é importante que ela tenha uma contenção nas laterais, para que as placas não fiquem soltas, porque se elas ficarem soltas, elas saem fora do seu apoio e realmente possam cair. Bom, a solução é muito boa, ela permite muitas facilidades na manutenção, mas ela tem um trabalhinho que depende também da manutenção. Por isso, Sérgio, antes de você condenar o trabalho, pode ser que no seu condomínio realmente a coisa tenha sido feita de uma maneira errada ou de uma má instalação, o tipo de apoio não seja adequado, mas em geral a solução de piso elevado é uma solução boa. Eu te aconselharia a verificar o porquê que aí não deu certo e o que pode ser feito para consertar a situação. No programa Lajes de Cobertura com Argila Expandida, perguntou o Joel Seron: mas funciona também como proteção do calor? Joel, a função da argila expandida é de fato ser utilizada como isolante térmico. Ela tem a capacidade de impedir a condução do calor através dela e uma camada de argila realmente funciona muito bem como isolante térmico. A função dela exatamente é essa. Ela é utilizada para isso e também como enchimento por ser um material muito leve e que não sobrecarrega a estrutura, não sobrecarrega a laje. Tá? Mas como... e também ela, por ser várias bolinhas, elas permitem a drenagem da água. Então a água desce, não se acumula em cima delas e pode percorrer os caminhos até chegar nos ralos. Então é um material muito útil, mas a sua função primordial realmente é como isolante térmico. No programa onde é tratado o assunto pingadeiras nas fachadas dos edifícios, nos pergunta o Vanderlei José dos Santos: estava a olhar essa norma ABNT 15575 a respeito da colocação ou não de ralos em sacadas de prédios. Absurdo não ter. E acredito que a linha de raciocínio é a mesma com relação às pingadeiras. Não há obrigatoriedade, mas, inexistindo os mesmos, provocam a deterioração precoce dos materiais utilizados. Vanderlei, você tem toda a razão. Essa norma 15575, que é conhecida como norma do desempenho, ela aborda como que uma superfície, como que um revestimento, ou como determinados materiais
tem que reagir ante as solicitações. Qual deve ser o desempenho deles ao longo do tempo e, portanto, também define qual é o tempo que eles têm que resistir às intempéries, por exemplo. Qual a durabilidade desses materiais face às solicitações para a qual elas foram projetadas. Portanto, as pingadeiras elas não são obrigatórias, não está isso em norma nenhuma. Só que elas colocadas, elas evitam que a água escorra e manche as fachadas. Bem, para que as fachadas possam resistir a um tempo mínimo para qual elas foram projetadas, isso a norma de desempenho ela esclarece, você tem que ter algum dispositivo que auxilie a cumprir essa missão. A pingadeira seria um. O tipo de revestimento, o tipo de pintura, a sua impermeabilidade, enfim, a durabilidade daquele material tem que servir como um elemento compensatório para a falta de pingadeiras. Se você não tem nenhum desses elementos, não tem pingadeira, a tinta não resiste, a tinta encarde, enfim, você tem um defeito construtivo, um erro de especificação de materiais que alguém tem que consertar essa situação. Inclusive, se o seu caso é de um prédio que ainda esteja na garantia da construtora, é interessantíssimo você levantar esse problema junto com um perito, faça um laudo especificando as condições em que está a fachada, o tempo decorrido, o que foi utilizado e as eventuais faltas de proteção que estão ali localizadas. Com esse laudo você tem uma ferramenta para cobrar da construtora uma solução, até que ela arque com a pintura ou com uma parte dela para te auxiliar na manutenção futura da própria fachada. Aliás, esse assunto dos ralos e das pingadeiras é importante não só ao síndico, aos membros do conselho e demais pessoas encarregadas da administração de um condomínio. Ela é muito importante para todos os condôminos, para todos aqueles que têm interesse e que se preocupam com a durabilidade do seu condomínio, com o aspecto estético, com a não ocorrência de danos aos apartamentos, como por exemplo infiltrações. Enfim, são informações que você, que é um condômino apenas, pode conversar, mostrar ao seu síndico, apontar, olha, será que ali não seria interessante fazermos tal coisa? É um assunto assim para todos aqueles que têm um interesse no bem-estar seu e do coletivo. O próximo programa que vamos nos referir é o que trata de ralos em lajes de cobertura. E pergunta a Mariângela Pereira Bernardes. Quando o ralo do terraço da cobertura, que não é área comum, pertencente ao apartamento, está causando infiltrações para os apartamentos de baixo, quem tem que arrumar? Bom, se o ralo está numa área privativa, quem é responsável pela sua manutenção é o proprietário ou, enfim, o responsável por aquela unidade. Então, ele é o responsável por essa manutenção desse ralo e do sistema hídrico a que o ralo está ligado. Entretanto, é interessante verificar se o problema não está numa prumada, numa coluna do prédio, num ralo de uso coletivo. E aquela máxima de que tubos verticais, o responsável é o condomínio, e horizontais é o condômino, nem sempre se aplica, nem sempre é real, porque às vezes nós temos tubulações de uso coletivo seguindo na horizontal por sobre o piso de uma área privativa, por exemplo. Portanto, tem que ser analisado, tem que se descobrir de onde vem aquele vazamento. Agora, se o problema é no ralo, localizado num terraço, e esse terraço é uma área privativa, o responsável é o morador, o condômino responsável por aquele apartamento. Mariângela, eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta, mas eu quero ressaltar um aspecto importante. Procure um profissional da área que possa te orientar para verificar direitinho a origem desse problema e que possa dar realmente um caminho para apontar o responsável por ele. Mariângela, existe um outro aspecto que nós não falamos ainda, um outro assunto. Imagine uma laje que é uma área comum, porém de uso privativo. Percebeu a diferença? Muito bem.
isso é assunto para um outro programa, onde nós vamos abordar e eventualmente trazer uma pessoa especialista no assunto, que possa nos esclarecer melhor, inclusive do ponto de vista jurídico. Com relação à instalação elétrica, nós fizemos 2 programas. O primeiro foi dispositivos de proteção contra surtos e o segundo foi dispositivos de proteção de diferencial residual. Esses 2 programas, nós contamos com a presença do engenheiro eletricista Ismael Rezende, que fez uma apresentação muito interessante, muito bacana, e aqui gerou alguns comentários. Com relação ao dispositivo de proteção contra surtos, falou o Giovanni, que é um síndico. Uma aula do grande mestre Ismael. Com relação ao outro programa, primeiro um comentário do Marcelo Fábio, que é um zelador, onde o nosso escritório fez um trabalho de elétrica lá no condomínio dele, e ele diz o seguinte: Ismael, um excelente profissional, fez um serviço aqui no prédio pegando um problemão e não o deixou sem resolver todas as questões, sem mesmo ter o esquema de ligação do quadro de energia. Parabéns, Ismael. Bom, está bem cotado o Ismael na fita. Então, para a outra pergunta que eu tenho aqui agora, que é do mesmo Giovanni, eu vou encaminhar para o Ismael responder. Veja a pergunta. Talvez o problema na conscientização do uso de IDR e IDR seja o preço. Já aconteceu comigo no desenvolvimento do projeto elétrico, determinar o uso desse tipo de proteção e o contratante, por livre e espontânea vontade, fazer o uso do disjuntor comum em sua instalação, justamente por conta do preço ser mais elevado. Para quem não se lembra, o IDR é um tipo de disjuntor que ele protege, dá uma proteção adicional, porque ele protege também a instalação contra fugas de corrente. É um pouco mais caro, mas é muito mais eficiente. Então essa pergunta foi direcionada para o Ismael, que vai nos responder. Essa questão é muito interessante porque realmente, né, o interruptor diferencial residual e o disjuntor diferencial residual têm valores bem discrepantes, né? E mais eles devem ser utilizados em conjunto para a proteção de fuga, né? Neste caso determinado pela norma 5410, que fala de uma proteção suplementar, né, para correntes de fuga até 30 mA. Mas o valor ele é interessante. O valor do interruptor diferencial residual em relação ao disjuntor termomagnético é de 3,5 vezes maior. Isso faz que muitas vezes pessoas negligenciem o uso deste componente, retirando ele do sistema. A norma 5410 estabelece como questões de uso obrigatório do interruptor diferencial residual ou o DR, disjuntor diferencial residual, em áreas molhadas, cozinhas, copas cozinhas, áreas de serviço. O uso é obrigatório, mas essas pessoas muitas vezes não fazem, né, ideia do risco que estão submetendo aos usuários. Só para a gente ter uma ideia bem interessante, eu fui lá numa pesquisa na internet, na Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para o Uso dos Perigos, né, de Eletricidade. Olha só, o Anuário Estatístico de 2019, que leva em considerações os acidentes ocorridos em 2018, me trazem alguns gráficos muito interessantes. Eu peguei, por exemplo, o gráfico número 17, que fala um comparativo de acidentes de 2013 a 2018. Só para você ter ideia, em 2018 nós tivemos 1.424 mortes decorrentes de acidentes elétricos.
é uma quantidade muito grande no Brasil, né? Eu peguei também um outro gráfico bem interessante, que é o gráfico 20, que ele fala exatamente do tipo de ocorrência em relação a logradouros, né, considerando indústrias, né? E lá eu peguei o item residência unifamiliar, sítios, chácaras, fazendas e apartamentos. De novo, com uma estatística de 2013 a 2018. A somatória do número de mortes ocorrida de 2013 a 2018 chegam a 2.975 mortes só neste item. Então, nós estamos falando de um valor muito grande, um número elevado de mortes muito grandes. Então, por isso, a gente tem que tomar em conta que o uso desse dispositivo visa minimizar os riscos aos usuários, né? Se nós olharmos só pela questão econômica, nós vamos ter essa questão abordada pelo Giovanni, ela é uma questão realmente que ocorre. Por isso, nós temos que ir na conscientização das pessoas que vão instalar esses equipamentos para o compromisso com os usuários. Se nós atingirmos essa conscientização, esses valores que eu falei aqui serão muito minimizados. Por isso, é muito importante nós fazermos o uso deste componente das instalações elétricas. No programa em que abordamos sobrecarga nas lajes, nos escreveu a Viviane Santos. Fiz uma casa há 20 anos atrás, usando sapatas de 80 por 80, pus colunas, vigas, tudo o mais que se exige. Posso pôr terraço? Eu acho que a Viviane quis dizer, posso construir um terraço acima? Viviane, não dá para responder assim, dessa maneira. O fato de ter sapatas de 80 por 80 não acredita muita coisa, porque nós não sabemos que concreto foi utilizado, qual é a ferragem que tem nessas sapatas, qual é a carga que está aplicada sobre elas. Enfim, tem que saber mais coisas. Da mesma forma, as vigas e colunas, que colunas são essas? Que concreto? Qual é a ferragem? A posição? Qual é o vão que essas vigas estão suportando? Enfim, há necessidade de você chamar um técnico, chamar um engenheiro, para que te dê esse tipo de resposta. Se você pode construir mais um andar, mais um pavimento, um terraço, enfim, o que você quiser fazer depende de um estudo e de um projetinho, vamos dizer assim, assinado por um técnico com a RT, porque na verdade ele vai ser o responsável por aquilo que ele está te afirmando. Chegamos então ao final de mais um programa O Perito. Diferente, com perguntas e respostas, que eu gostaria muito que vocês continuassem nos enviando. Suas perguntas para serem respondidas, para vocês fazerem jus à caneca do programa e também sugestão de pauta, assuntos que vocês gostariam de ver abordados aqui. Até o próximo.